Boa noite, estão me ouvindo aí? Só a minha senha aí, se já estão me ouvindo. Pronto. Boa noite, pessoal, tudo bom? Mais alguns minutinhos a gente vai dar início à nossa live. Eu já vi que o padre já está por aqui. Padre, eu vou convidar o senhor aqui para a gente dar início, né? Deixa eu ver, entrar ao vivo. Bem-vindo, pessoal. Daniela. Boa noite, padre, sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. Está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo o padre também aí, direitinho? Vê se o pessoal está me ouvindo. Tudo bem? Tudo bem, padre. Sua bênção mais uma vez. Salve Maria. Salve Maria, Deus abençoe. Aguardar Padre, um pouquinho? vamos aguardar um pouquinho, mas já de antemão, já vou adiantando aqui. Quero agradecer a sua disponibilidade de fazer esse momento de partilha da sua história. Eu conheci a sua história através do Paulo, que mora lá em Mato Grosso, agora eu não me recordo o nome da cidade. Nova Mutum. Isso, Nova Mutum. Isso. Que ele disse que a esposa dele é da sua cidade, ela, aí que me apresentou sua história. Mas, desde já, em nome da Paróquia do Livramento, que é a nossa paróquia aqui, quero agradecer a sua disponibilidade. Para mim é uma alegria. Claro que eu estou aqui para testemunhar o que Deus faz, né? Se fosse o que eu faço, não seria muito. Tudo de bom é Deus que faz. Ah, certo. Para isso sempre é uma honra. Vamos esperar mais um pouquinho, enquanto o pessoal está entrando aqui, que aí a gente dá início mais efetivo, né? Enquanto isso, fala de você um pouco, seu nome e a sua história. Ah, sim, padre. Eu sou Francisco Dantas, eu sou coordenador da Paróquia do Livramento. E da coordenador da paróquia, não, coordenador da PASCOM, da Pastoral de Comunicação da nossa paróquia, e também sou ministro da palavra. Já tenho, deixa eu ver quantos anos, 19 anos de caminhada. A paróquia fica em qual cidade? Arco Verde, Pernambuco, interior de Pernambuco. Interior de Pernambuco. Isso. Portal do Sertão. Perto de Juazeiro e qualquer outra lá? Não, Petrolina? não, é distante. Fica para Petrolina são 400 quilômetros, se eu É não estou bem enganado. distante. É bem distante. O pessoal tá chegando aqui, né? Vamos começar, né? Aqui já tô vendo algumas pessoas, Renil, Margarida, Ana, Taismar, Valdenice, tem bastante gente. Graças a Deus estamos crescendo aqui, nossa popularidade. Pronto, padre. Então, fiz uma breve apresentação. Apresente-se aí o padre Pablo Henrique. Sim, então boa noite a todos que nos acompanham. Eu me chamo Pablo Henrique, sou pároco de uma paróquia aqui no interior de Goiás, que chama Iporá, na Diocese de São Luís de Montes Belos. Eu sou padre há 3 anos e meio e antes eu trabalhei por algum tempo, até o momento, mais tempo ainda, como médico e otorrino, né? Então, a minha vocação foi uma vocação mais... Tem gente que não gosta desse termo, a gente chama de vocação tardia, mas alguns dizem, não, sempre a vocação é no tempo de Deus, né? Mas, no mínimo, é uma vocação muito peculiar, porque já tinha escolhido uma profissão, e já estava já bem estabilizado, e acaba que depois Deus pediu vamos dizer, uma renúncia um pouco forte, né?
uma mudança, a verdadeira conversão, mudança de direção para dedicar mais ao reino e às almas, né? Eu troquei os ouvidos e gargantas pelas almas, acho que foi melhor, né? É, Apesar, bem melhor. apesar de que muita gente, claro, tem muita gente que fica mais focado na questão financeira, que a gente sabe que uma sociedade materialista, hedonista, muita gente dá muita ênfase nesse aspecto. Muita gente não, eu também, né? Todas as minhas escolhas foram nesse sentido. Eu sou de uma família de classe média e com uma formação católica muito fraca no início, a catequese também que eu fiz não era lá grandes coisas, e cresci ali com o intuito de ter uma profissão que me estabilizasse. E acabei estudando medicina, terminei muito cedo o nível médio, né? Acabei estudando medicina pensando realmente em algo que me desse mais estabilidade, status, tudo, né? Depois, durante o período que eu fiz medicina, continuei com o mesmo foco, me formar, ser bem sucedido, né? A minha religiosidade se resumia a algumas missas dominicais, mas sempre em pecado grave. Tinha uma namorada que acabava que não era namoro santo, namorei 4 anos e meio, dos 6 anos, né? Depois, ao final depois no meio da faculdade, eu escolhi uma residência, uma especialização também que sempre meu foco era trabalhar menos e ganhar mais. E acabei escolhendo otorrino, não é que não ganha. Tudo bem que acabou que eu ganhava, eu vou explicar depois, porque eu era dono de uma clínica que tinha exames, né? Mas não é uma especialidade que ganha tanto assim, mas tinha uma vida mais tranquila. Uhum. E comecei a fazer residência em Uberlândia, onde eu fiz faculdade, e depois eu passei na residência em São Paulo e fui para São Paulo. Chegando lá, tive um pouco de choque, porque a residência ela tomava conta também de câncer de cabeça e pescoço, acabou que a gente trabalhava muito, tinha uma hierarquia muito forte, trabalhava até meia-noite, acordava 4 horas da manhã, e isso me deixou muito frustrado no sentido de fugir do meu objetivo, irritado, né? Eu acabei como vou dizer, brigando, tão irritado que eu acabava brigando com meus chefes, criei um ambiente muito ruim no hospital, me forçou a repensar a minha vida, repensei muito a minha vida. Quando chegou em setembro, mais ou menos, eu já estava com uma situação bem crítica no hospital, até que eu encontrei uma residente de reumato, que acho que era a única católica naquele hospital, e partilhei sobre a minha vida com ela, sobre todos os problemas, a irritabilidade que eu passava, né? E ela me propôs levar para a igreja para fazer direção espiritual. Você faz direção espiritual aí, Francisco? Não entendi, padre. Você consegue fazer direção espiritual? Eu, particularmente, não, padre. Eu até digo para as pessoas, eu preciso criar vergonha na cara e ter minha direção espiritual também. Confesso também que hoje não é tão simples assim, porque tem que ter para ser o diretor, tem que ser alguém de muita confiança, né? Alguém que realmente vai te fazer crescer. Se for um diretor que não vai te fazer crescer, melhor não ter. É. Bem, E olha que eu convivo com vários padres, né? Eu tenho um contato com vários padres, né? Aí por isso que eu digo que o que falta a mim não é padre, é sim vergonha na cara de fazer. os padres são diocesanos ou São religiosos? diocesanos. Aqui são diocesanos. A Que diocese de bom. Pesqueira. Pesqueira. Então, aí ela me levou para fazer direção espiritual e eu aceitei. Só que aquele cabeça dura no início da direção continuava, né? Sempre o padre me apresentava o catecismo da igreja, as mudanças que eu tinha que fazer. E eu acabava brigando com ele. Falava, não concordo com essas coisas aí, não. Aí ele falava, não sou eu, é a igreja, né? Diz, pois é, mas mesmo assim, eu não sou muito de acordo com isso aí, não. E aí, Sempre aquela reluta, né?
sempre aquela resistência de se render à verdade, né? Para mim, a minha vida estava tranquila, não precisaria de grandes radicalidades, né? Acho que sua internet tá travando um pouquinho. A A minha, internet tá travando. Não sei se é a minha ou se é a do acho que senhor. Tá dando uma travada. a sua travou um pouco. Travou. É. Porque tá chovendo aqui na cidade hoje, já é a internet aqui. Quando chove, ela É, fica com medo. aqui também não é muito diferente, não, no interior. Ah, Mas tá me ouvindo bem? tô ouvindo bem. O pessoal que está na live, estão. Pessoal, tá escutando bem direitinho aí, vendo direitinho. Vão sempre dizendo aí pra gente tentar melhorar. Tá ok ali. O pessoal tá. Não está me vendo bem. Eu estou tentando melhorar aqui o. Deixa eu ver Luminosidade. se melhora um pouco. Acabou que veio até minha mãe ali, ó. Que coisa. É linda essa sua imagem aí. Quando eu vi no vídeo do testemunho do senhor, eu olhei assim, meu Deus, que linda aquela imagem. Aí agora eu estou paciente no céu. Acho que está tudo ok ali. Então, comecei a fazer direção espiritual e o padre, apesar das minhas resistências, o padre foi excepcional. Eu sei que tem gente que tem algum preconceito, mas para mim eu tenho uma gratidão. Ele era do Opus Dei, ouviu falar já? Já ouvi falar. Dan Brown fez aquele filme lá que acabou colocando eles um pouco como se fosse uma Como coisa meio inimigos. underground, mas na É verdade não é não, exatamente. viu? O carisma deles é a santificação no trabalho, que é muito belo. E geralmente são padres que são formados já. Esse padre mesmo, se não me engano, ele tinha uma formação de engenharia, não lembro bem, além da filosofia e teologia. Então, geralmente são padres que já têm um curso superior. Uhum. Então, eles têm uma linguagem bem, bem assim, adequada para falar com um jovem aí, né, que está buscando. E muita paciência, né? Cada direção espiritual era uma luta. Eu pensava, o que eu vou fazer lá de novo? Vou brigar com esse padre e tal. Mas uma força maior, né? As pessoas que não acreditam falam muito de uma força cósmica, que na verdade é a graça de Deus, me movia, mesmo que eu não tivesse consciência dela, me movia sempre para ir falar com o padre. Até que um dia eu acho que ele teve uma luz bem diante das minhas resistências, uma luz bem forte assim naquele momento, e ele disse, não, tudo bem, então eu vou parar de tentar te convencer, e eu vou te perguntar, você acha que Deus erra, né? Deus está errado? Eu disse, não, Deus não. Por mais orgulhoso que seja, para você falar que Deus está errado, tem que ser bem orgulhoso. Acho que eu não chegava a um nível tão alto de orgulho, não. Aí ele disse, então vamos lá, então vamos fazer o seguinte, antes de você dormir, reza 3 Ave Marias e pede para Deus pergunta para Deus quem está certo, eu ou você, né? E assim eu fiz, todos os dias antes de deitar, ajoelhava, Senhor, quem está certo? Eu ou o padre, né? E rezava 3 Ave Marias. E isso foi o que começou a mudar a minha mente, né? Sem eu ver. Inclusive, vou até falar uma coisa que eu quase não falo aqui na sua live, Olha, por ser uma coisa, exclusividade, hein? por ser uma coisa um pouco que pode deixar alguém meio cabreiro, assim, né? Mas após um tempo rezando essas 3 Ave Marias, eu recebi uma carta da minha madrinha de Goiânia, que hoje que é muito católica, tudo. E uma carta que descrevia praticamente todo o meu processo ali, sem eu ter falado nada com ela. E no final da carta dizia, foi Nossa Senhora que me revelou. E aquilo, eu não era muito acostumado com aquilo, eu pensei, ué, mas como que ela sabe de tanta coisa, de tantos detalhes, se eu não partilhei nada? Isso me deixou um pouco cucado, fiquei meio assim,
Isso durante o processo que eu estava fazendo as 3 Ave Marias. Aham. E teve um dia que eu estava voltando do hospital à noite, umas 20 horas, 21 horas já, e eu ouvia no carro o rádio local de São Paulo. Então eu estava ouvindo música de rádio mesmo, nada de religião. E quando eu virei o carro para dentro da garagem, eu olhei para o alto e vi uma imagem exatamente como essa que está atrás de mim. Uhum. Eu só não consigo dizer com certeza se eu consegui distinguir essa coroa vermelha. Eu acho que não tinha um vermelho, mas as mãos estavam exatamente como a Nossa Senhora de Fátima, que na época eu não sabia que imagem é. Veja bem, eu vi a imagem. Lá na garagem tem um espelho que é para o porteiro ver quem está chegando. Uhum. Só que na hora que eu vi a imagem, eu fiquei meio assim, tonto. O que eu estou vendo? E eu imaginei que o espelho fosse na minha frente, que alguém tivesse colocado uma imagem atrás. Eu parei o carro na rampa, desci, olhei, vi que o espelho era atrás, não era na frente. Entrei no carro e olhei e continuava a imagem desse jeito, com as 2 mãos junto. Aí eu fiquei meio assustado. Uhum. Eu na época, dividi o apartamento com um chefe, um que era... Eu fazia otorrino, né? Ele já era docente da otorrino. Inclusive ele é do Ceará, se eu não me engano. Era um cara muito centrado, tudo. E ele chegou, e eu partilhei com ele. Parece que deu uma travada aí. Foi, a minha internet deu uma caidinha aqui, mas já tá voltando, já voltou. Tá, Tá me joia. ouvindo direitinho. E aí eu partilhei com esse meu amigo sobre a visão que eu tinha visto. É. E ali eu fiquei com muito medo. Medo de tudo que estava acontecendo, né? E acabei falando para Deus que eu queria aprender a rezar o terço. Aí fiz um acordo com um amigo meu que estava prestando residência para neurocirurgia, inclusive ele é neurocirurgião em São Paulo hoje. Fiz um acordo com ele que se eu conseguisse rezar o terço, porque toda vez que eu tentava rezar o terço eu dormia. Era uma preguiça danada. Se eu conseguisse, ele passaria na residência. Eu consegui uma vez, a primeira vez quando eu falei com ele, e de lá para cá, nunca deixei de rezar o terço, né? E eu voltava na direção espiritual, e o padre, quando falava comigo coisas que eu antes resistia, ele via que eu não reagia mais, né? Aí um dia ele falou, mas você não vai brigar mais comigo? Eu disse, não. Estou meio confuso, mas eu não tenho mais desejo de ficar brigando aqui. E ele disse, o que você quer então? E aí, graças a Deus, o Espírito Santo também entrou, aquele orgulhoso naquele momento. Eu disse, não, eu quero refazer minha catequese. Eu não fiz uma catequese bem feita e estou sentindo que eu sou muito ignorante na fé. Aí ele pôs um rapaz que era engenheiro civil, dava aula em faculdade, para me dar aula de catequese todas as vezes que eu fosse fazer direção. Ali foi uma abertura de mente enorme. Ele lia o catecismo. Eu lembro que eu chegava a chorar, né? Saía lágrima nos meus olhos, assim, de emoção de ouvir aquela verdade. Parece que era o primeiro contato com a verdade que eu sempre sonhei conhecer. Além disso, quando eu rezava o terço, vinha na minha mente momentos do meu passado, quando eu era bem orgulhoso, que eu criticava a comida da minha mãe, às vezes que eu ia atrás das meninas só para usar e sem... Eu lembro que uma vez Deus falou, olha, todas elas eram batizadas, não foi a mim que você humilhou, eu estava nelas, né? Aquilo mexia muito comigo. Eu falava, não é possível, eu sou tão ruim assim, né? Eu sempre fui tido como o cara que estuda, o exemplo. Não é possível que eu sou tão... E aí foi quando eu comecei a me questionar. Falei, caramba, Aí teve um dia que eu estava rezando o texto, falei, em quem você pensava? Só em você?
Eu via, puxava na minha memória, e realmente tudo que eu fazia era pensando em mim, né? No meu sucesso, meu dinheiro, não era nem meus pais que me ajudaram. Uhum. E isso foi me deixando mais preocupado ainda, bem preocupado. Aí eu fui pedindo para Deus me dar uma luz, perguntando o que Ele queria de mim. Depois eu comecei a questionar quem era feliz no mundo. Eu ali naquela residência que todo mundo sonhava e sempre infeliz. E eu pensei, como é que eu vou ser feliz se daqui a pouco eu vou ficar doente, perder quem eu amo, vou morrer. Mesmo que eu tenha sucesso, dinheiro, daqui a pouco acaba, né? Sim. Eu ficava questionando Deus isso. Quem é feliz no mundo, né? Até que um dia eu atendi um moleque de 17 anos que disse que queria estudar teologia porque Deus... Eu perguntei por quê, falando, Deus é onipotente, eu tenho curiosidade de conhecer um ser onipotente, conhecer melhor. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, Deus é onipotente, e tentei juntar com sofrimento e morte, né? Até que um dia eu pensei, poxa, a única resposta para quem é feliz é se Deus é onipotente, ele pode fazer quem sofre e quem está morrendo feliz. Porque eu já sabia que seria inevitável o sofrimento e a morte. Aí eu comecei a me debruçar sobre isso. Eu li biografias de santos, eu ia na ala de oncologia pediátrica, que eu pensava assim, não, quem se aproxima dos santos são as crianças. Porque as crianças são puras como os santos. Então eu vou ver o comportamento delas no sofrimento. Aí eu ia na ala de oncologia pediátrica e olhava as crianças assim, e eu via o seguinte, que as crianças, quando não estavam em procedimento, elas estavam brincando, sorrindo, né? E os pais arrasados, né? Destruídos. Eu pensei, caramba, né? Os santos devem ser assim, né? Mesmo que eles estejam passando por dificuldade, eles têm uma paz, uma tranquilidade como uma criança. Aí comecei a ler biografias de santos e via algo semelhante, né? São Francisco, quando estava morrendo lá com dor de cabeça, ele dizia, quão grande és tu, Senhor, né? Que fez o céu e a terra, pediu para colocar ele no chão. E aquilo confunde, né? Aí eu pensei, eu brinquei com Deus, o Senhor é terrível, o Senhor fez um caminho que só o Senhor poderia fazer mesmo, né? Porque nenhum dinheiro do mundo pode superar o sofrimento e a morte. Só Ele, né? É, verdade. E aí, depois de um certo tempo, eu lembro que eu fui na capela do hospital, me ajoelhei e falei para Deus assim, ó, daqui para frente não me ouça mais. Eu descobri que eu não presto. Faz a sua vontade. Passados alguns dias aí, eu estava prescrevendo e uma enfermeira bateu no meu ombro e disse, você fez uma promessa para Deus. Eu falei, como é que você sabe? Ela, não, e ele vai te cobrar. Mais cedo ou mais tarde. Eu não tinha nem falado nada para ela. Depois fui fazer uma cirurgia de um paciente e eu fui perguntar se ele estava bem, estava já deitado lá na maca para operar. Ele olhou para mim e disse, eu estou vendo um anzol na sua boca. Eu falei, anzol? Você já foi fisgado. Ele vai te dar linha por muito tempo, mas depois vai te tirar com facilidade. E aquilo foi em 2003, né? Mais ou menos. 2002, final de 2002, 2003. Em 2013, 10 anos depois, eu estava indo para Roma para estudar. Bem, depois que terminou a residência, eu, com aquela de... eu era sou orgulhoso, eu não presto, eu queria ajudar os pobres. E eu já ajudava algumas comunidades que mexiam com pobres em São Paulo, Uhum. como a Toque de Assis, Aliança de Misericórdia, aquela que até o Gabriel Vila Verde passou uns dias lá, não sei se vai ficar lá um tempo. E Só interrompendo, só bem rapidinho. A Toca de Assis, eu fui vocacionado da Toca de Assis. foi, Fui. que coisa. Quanto tempo ficou Passei, lá? eu fiz só o encontro vocacional, que na época que eu fiz foi em 2004. Isso, foi 2004. Na época, ainda era Padre Roberto o responsável pela obra, né?
hoje não é mais Padre Roberto, é só Roberto. Ele vocacional funcionava 7 dias de experiência na prática, vivendo tudo que eles vivem até hoje, mais 3 dias de encontro específico mesmo da vocação. Então, fiquei 10 dias numa casa em Fortaleza e foi uma experiência marcante demais. Foram 10 dias. Foram 10 dias, teve 2 dias que foram os 2 dias que até hoje eu trago na memória, que foram os 2 dias que eu pude ver ali, me encontrar literalmente com a pessoa de Jesus, no pobre sofredor. Eu tive várias experiências também com o pessoal de rua. Eu ia algumas vezes com a toca para a rua, mas eu ia mais com os amigos meus ou com a Aliança de Misericórdia, né? E é impressionante, realmente. Eu não sei se você teve a experiência dos pobres falarem com você como fosse Cristo. Isso aconteceu muito comigo, assim, a Cracolândia mesmo. Quem começou a visitar a Cracolândia na época era eu, um amigo meu. Depois que a gente levou a Aliança, que depois levaram a toca. E uma vez eu cheguei na Cracolândia, fazendo um parênteses, né? E tinha um senhor com diarreia. E na época, os menininhos que usavam crack lá, os jovens já me conheciam, e falavam: tio, leva ele para cuidar dele, que eu levava alguns para as casas de acolhida. Eu lembro que eu tinha um Celtinha, eu pensava assim: meu Deus, vou pôr esse cara no carro, vai sujar o carro totalmente. Aí eu falei: não, deixa ele aí, que depois eu volto aqui. Isso era na sexta-feira. Eu fui, dei uma volta, quando eu voltei ele não estava lá mais. E aí eu fiquei preocupado, aquilo me deu uma consciência pesada. Sábado eu voltei na Cracolândia e nada. Sábado à noite estava de plantão, eu dava plantão de pediatria na época, na Zona Leste de São Paulo. Fiquei o plantão inteiro pensando nesse senhor. Domingo de manhã fui lá para procurar. Consciência pesadíssima. Aí eu não achei e falei: não, vou visitar uma das casas da toca. Eu fui numa casa feminina que tinha uma senhora que era de cadeira de rodas de rua, né? Gostava de conversar comigo. Cheguei, abracei com essa senhora, brinquei, né? E não falei nada, não tinha falado nada. Aí ela riu, brincou comigo e tal. Aí não chegou o momento da conversa, ela segurou no meu braço, olhou para mim e disse assim: nunca mais feche as portas do seu carro para ninguém. O seu carro é passageiro, o que eu tenho para te dar é eterno. Eu não te quero de gravata, mas de pés descalços, servindo para buscar as almas. E parou, depois voltou ao normal. Falei: caramba, eu já tava. Só que na verdade, ao invés de eu ficar pior por ter levado um puxão de orelha, é como se tivesse tirado o peso. Parece que aquele puxão de orelha me acalmou, ao invés de piorar. E foram várias experiências. Aí no final da residência, eu queria fazer algo para os pobres, eu entrei na Aliança de Misericórdia. Fiquei 2 meses morando na favela, né? Tive outra experiência mística também com os pobres, estava na Praça da Sé. Eu fui puxar um bêbado para ajudar, que estava com febre. Bem bêbado. Aí ele olhou para mim e disse assim: está na hora de ser humilde. Se pedirem para lavar pratos, lave. É por mim que você vai fazer. Aí eu entrei na Aliança, adivinha qual foi a minha função? Lavar pratos. Foi um profeta naquela hora. Então foram várias experiências, assim. Lavava 200 pratos por dia, assim, porque era muita gente, né, lá na formação. Fiquei 2 meses ali, depois voltei para Goiás. Fiquei um pouco procurando. Eu queria servir a Deus, mas aí no momento eu não tinha encontrado. Eu queria que fosse um lugar que fosse mexer com pobres, só fosse assim e tal. Até que Até esse momento o senhor não tinha decidido a ir para o seminário ainda. Ainda estava como eu um já médico. estava seduzido. Quando eu voltei, eu procurei um local. Só que eu estava muito focado. Eu vou ver se eu consigo te explicar. Eu estava muito focado de que eu deveria trabalhar com pobre, porque eu sempre sonhei ser rico. Sempre sonhei de ter tudo. Então, a minha vocação ela não estava bem construída ainda. Sei. Até porque eu, uma vez cheguei lá na minha cidade, onde eu morava, onde meus pais moram, tinha um mosteiro passionista de clausura.
E quando eu partilhei com a superiora que eu queria um local que cuidasse dos pobres, ela me ignorou, me deu as costas e disse assim, isso não é vocação. E começou a sair. Falei, calma, irmã, vem cá. Ela olhou, não é vocação. E como assim, irmã? Vocação não é você escolher o que vai fazer. É você escolher Cristo. Depois Ele te manda o que vai fazer. E isso ficou guardado, né? Falei, caramba, então eu vou pisar no freio aqui. Isso foi em 2005 já. Logo depois da morte de João Paulo II. Uhum. Aí eu falei, vou pisar no freio e vou começar a trabalhar. Aí comecei a trabalhar como médico. E eu pensei, eu não posso trabalhar mais ou menos, né? Fiquei 2 anos aqui na minha região, depois fui para Ceres, que é norte de Goiás. E lá, a medicina é muito desenvolvida e atende uma região grande, eu cresci muito rápido. Depois de 1 ano, já construí uma clínica maravilhosa, com todos os exames, né? Um que fez residência comigo em São Paulo foi morar comigo, ficou meu sócio. E eu hipertrofiei. Viajava para fora do Brasil todos os anos para fazer curso. O que eu sonhava em ganhar por mês, eu ganhava quase que por semana. Então foi um crescimento estratosférico, né? Uhum. E aí já tinha a clínica, 8 funcionários. Mas só que eu mantinha sempre a missa diária, o rosário, e aquela fala que eu falei lá no início, eu sempre falava, Senhor, faz sua vontade na minha vida. Só que minha vida foi hipertrofiando muito, né? Muito. Até um certo ponto que eu falei, acho que agora é difícil voltar atrás, então são tantas famílias que dependem, né? E eu namorei, pensando que poderia arrumar alguém para casar, nada. Até que um amigo meu, ele até tinha entrado no início, o padre Luiz Henrique, lá de Goiânia, me chamou para visitá-lo em Roma, que ele está fazendo doutorado em moral. E aí, chegando lá, eu me deparei com aquele tanto de túmulo de santos. Lembra que eu tinha lido muita biografia de santo lá, naquela... E aquilo me deu um choque, assim, falei, caramba, esse povo existe mesmo, né? Não é uma simples fábula. Aquilo mexeu muito comigo. Depois nós fomos em Assis, tive uma experiência muito forte em Assis, também no túmulo de São Francisco. E depois, quando a gente estava entrando na Basílica de São Pedro, veio um padre que se identificou como dentista, perguntou se eu era padre, eu falei que era médico, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando voltei para o Brasil, ele falou que era de Florianópolis, né? Eu mandei um e-mail para Florianópolis e peguei o e-mail dele, escrevi para ele contando a minha história e tal. E ele me disse assim, não, sinto que Jesus passa mais uma vez na sua frente. Comece a gritar, porque basta que ele te veja e a sua vida mudará, né? E me deu o contato de um padre. Olha só, fiquei muito tempo sem ter contato com o Opus Dei, depois me deu o contato de um padre, de novo, no Opus Dei em Brasília. E fui lá em Brasília conversar com esse padre, ele já me ofereceu uma bolsa de estudo para Roma. Eu falei, não, padre, eu nem falei com o bispo ainda. Aí, não, já fica a oferta. Aí eu passei um tempo, pensei, não. Aí eu brinquei com o padre, só se o anjo Gabriel descer e falar que eu tenho que ir, porque agora tem tanta gente que depende de lá da... Aí ele falou, cuidado que o anjo desce. Aí voltei e tinha um padre que era muito bonzinho, né? Um idoso já, que celebrava a missa todos os dias. E lá onde eu trabalhava, eu nunca falei nada da minha vida vocacional, zero. E um dia, depois que eu ganhei a bolsa, ele me chamou para conversar, para tomar café. Eu vi que ele queria falar algo e não falou. Quando eu fui para a clínica, ele estava lá na clínica me esperando. Eu quero falar com você. Aí ele entrou, disse que queria ser um bom padre, um santo padre, mas não conseguiu, começou a chorar. Eu tentei consolar, dizendo que a gente gostava dele, né? E aí ele virou para mim e disse, já pensou em ser padre? Eu falei, já, sim. Aí ele falou uma coisa que me deixou muito confuso, que foi a paulada final, que ele disse, olha, eu falhei na minha vida sacerdotal, mas estou aqui porque Nossa Senhora me deu uma chance. Diz sim para Deus e me coloca no céu. Eu disse, como assim, padre? Eu vim aqui para te pedir para você dizer sim para Deus. Isso vai ajudar muito a minha alma. Ah, para quê? Aí fiquei um dia inteiro com aquilo na cabeça. Preocupado, o que eu tenho a ver com a vida do padre?
Quando foi à tarde, eu chamei meu sócio da clínica e falei, olha, aconteceu isso. Ele falou, por que você não vai? Eu disse, e a clínica, e as funcionárias? Não, eu compro a sua parte. Aí nós decidimos fazer uma auditoria externa, pôs gente lá dentro para ver quanto valia, para ver todo o movimento, né? Quando eles deram o valor, ele disse que pagaria a parte dele, minha, né? E eu fui e preparei por 1 ano e meio para... Aí fui falar com o bispo falou que ia me mandar para Roma, sem saber que tinha bolsa. No início não aceitou a bolsa, porque você sabe de quem era. Tentou outro local, mas não conseguiu. No final teve que se render a essa bolsa. Preparei minhas coisas por 1 ano e meio, mais ou menos, e parti para Roma para viver uma outra vida em 2013. Né? Foi em setembro de 2013. Fiz, lá em Roma é mais curto, né? São 2 anos de filosofia e 3 de teologia. Terminei os 5 anos, na verdade eu fiquei um tempo no seminário que o Opus Dei faz para seminarista internacional, e depois eu saí, morei com um padre, porque eu já estava bem errado, né? E morei com um padre, até o padre que me convidou para morar com ele, hoje é bispo aqui em Goiás. Que bom. Ele me conhecia, falou com o superior da casa, e o superior aceitou que eu morasse com os padres. Fiz os 5 anos, fui ordenado diácono lá em Roma. Tive a honra de ser ordenado lá na Basílica de São Paulo, lá onde está o corpo dele. Fiquei mais 6 meses, cheguei aqui em 2018, né? Fui ordenado em julho, sacerdote aqui em São Luís, na minha diocese. Em agosto de 2018 eu assumi a paróquia, que é uma paróquia nova. Era uma capela antigamente. É uma cidade que só tinha uma paróquia, hoje já são 3. A minha foi a segunda paróquia, a minha já deu à luz a outra, já. Em 3 anos só. Que bom. E estou aí aprendendo a ser padre, num momento complicado da igreja, do mundo que estamos vivendo, né? Sociedade, essas ideologias, dentro e fora da igreja. Sim, sim. É uma realidade, infelizmente, triste que nos assola, né? Tanto dentro quanto fora da igreja, né? Justamente. Agora, uma coisa boa, Francisco, eu não te conheço ainda pessoalmente, espero que seja como... Em breve, quem sabe, né? Em breve nos Uma coisa encontraremos. boa que eu tenho visto é que os leigos têm dado show, hein, rapaz? Tem. Eu tenho visto, assim, um crescimento, um sopro. Eu não sei, tem muita gente que diz que houve uma época dos mosteiros, a época do clero, né? E agora chegaria a época dos leigos. E eu acredito. Se eu não me engano, é o Fulton Sheen que fala que chegará a época dos leigos. O Tuxin fala isso mesmo. Ele tem uma frase, eu lembro que ele disse: você leigo deve rezar para que os padres sejam padres, os bispos sejam bispos, bons bispos, né? E lutar pela igreja, porque o final dos tempos será com vocês, né? Uma coisa assim, eu lembro de uma frase de Fulton Sheen. E isso, Francisco, alegra a gente do clero, sabe? Eu fico muito feliz. A gente vê muitos jovens que querem uma igreja viva, né? Como eu falei no início, eu sou coordenador da Pastoral da Comunicação, e da turma da gente, hoje a gente é em 10 pessoas. Eu sou o mais velho. Os mais novos uma tem 15, e os outros de 15 até 20 e poucos anos. A maioria. Aí só tem eu e mais 2 que é acima dos 30. Eu já cheguei nos 40, né? Mas assim, a gente vê que muitos jovens hoje, claro, tem aqueles que são mais fanáticos, que querem aquela coisa mais, como que eu posso dizer, mais radical. Mas mesmo assim, mesmo eles querendo essa coisa mais radical, eles conseguem trazer um olhar diferente para a igreja, uma esperança a mais. Na verdade, Francisco, eu vejo que é normal que tenha uma certa
contra-reação mais radical, né? O problema é que quem deveria modular isso é o clero, nós, os bispos. Só que muitos veem isso como ameaça. Sim. Né? Aqui na paróquia, eu sempre digo para os meninos, ó, estudem, cresçam e me ensinem se for o caso. Né? Porque eu estou aqui num redemoinho de coisa para fazer. Missa para lá, capela, formação e atendimento. Quanto mais vocês crescerem, o padre vai crescer. Não é uma ameaça, né? Afinal de contas, a verdade é infinitamente maior que nós, né? Todos nós contemplamos a verdade de uma forma, de um ponto de vista, né? Sim. Igual aquela fala do elefante, né? Um descreve o rabo do elefante, outro a tromba do elefante, a pata do elefante. Parece que são coisas totalmente... Mas é o mesmo, né? Então, agora, você querer saber tudo, eu vejo assim, eu vejo com muito bons olhos esse crescimento dos leigos e me sinto muito feliz. A esperança que eu tenho vem dos leigos, essa sede, essa vontade de crescer, né? Sim. E, claro, também não vamos fechar os olhos que, infelizmente, muitos leigos têm entrado numa sede espiritual terrível, né? Tem ficado meio na preguiça. Mas alguns têm se destacado muito. E isso ajuda muito nós padres a termos ainda um pouco de ânimo para ir até o fim. Que fim será? Não sei, Francisco. Mas... Ô, padre, o senhor tem 3 anos e meio de ordenado, assumiu uma paróquia recém-criada, e a gente sabe que um padre novo ou um padre velho, como diz um padre conhecido meu, um padre novo ou um padre velho, ele vai ter o mesmo trabalho. Hoje, na sua realidade, são quantas capelas, vamos dizer assim, existem na sua paróquia? Que tem a Então, paróquia principal, que é a São Paulo VI, e tem as capelas que justamente, pertencem às comunidades. quando eu assumi, eram 14, Sim. certo? Não, 13 mais a matriz. 14 com a matriz. Agora, em agosto passado, a minha paróquia já foi dividida em outra. Né? Hoje, eu fiquei com 8 capelas mais a matriz, mas antes eram 14. Então, eu cheguei, e você que já é um cara experiente, já tem seus 40 anos, né? Nós estamos nos 40 anos. Você sabe que muita coisa você não aprende em faculdade. Só na Você não prática. aprende a ser padre, sim. Então eu cheguei muito perdido. Eu não sabia, por exemplo, quais são as coisas mais importantes de uma paróquia, o que eu não poderia deixar. Era muito engraçado, porque os leigos às vezes falavam, o senhor não fez isso. Eu disse, mas por que você não falaram para mim? Não, estamos esperando o senhor falar. Eu falei, gente, eu cheguei agora, eu não sei nada de paróquia, né? Mas o bonito, aí que entra, o bonito é que quando o padre baixa a guarda, reconhece a sua limitação, os leigos assumem, né? Então, o início foi um pouco assim conturbado, mas quando os leigos viram que eu estava aberto a acolher o que eles começaram a suprir bem essa parte. Tem que fazer isso, lembra disso. Vamos fazer uma escala, vamos fazer um calendário e tal. Olha, do jeito que está meio desorganizado, vamos tentar fazer. Isso é bonito, sempre. E até hoje, Francisco, os leigos têm uma participação muito forte na paróquia, sabe? A Pascom mesmo. Padre, tem tal live, vai lá, faz isso, publica tal coisa. Padre, você não publicou, por quê? Prepara isso, convida o pessoal pelo vídeo. Não, por que o senhor não convidou? Então tem uma liberdade muito grande.
Eu sei que tem muitos padres que se incomodam com isso, querem ser assim, né? Só que isso, para mim, na verdade, traz muita segurança. É como se tivesse uma rede, né? Uma rede que sustenta o padre. Pode falhar? Pode, mas a chance é menor. Quando você tem uma equipe de leigos que estão bem engajados, que está bem engajada, essa equipe que busca realmente ajudar o padre, eu acredito que o padre sempre ganha com isso. Eu nunca vi como uma ameaça. E oxalá, se eu tivesse Santa Teresinhas aqui, que desse show em minha espiritualidade, se eu tivesse aqui, sei lá, quem aí, São Domingos, um adolescente São Domingos Sávio, um São Tomás de Aquino, né, aparecendo por aqui, que me deixasse com vergonha, oxalá, que me enchesse de santo, que eu ficasse com vergonha, né, da minha pequenez. Mas eu tenho certeza que se eu souber aproveitar desses santos que Deus mandava para a paróquia, eles vão me puxar para o alto, né? Não vão me empurrar para baixo. Então aqui, eu acho que uma das coisas que ajuda muito é isso. Os leigos terem espaço para colocar os seus talentos, os dons em prática, né? Isso ajuda muito. Ô, padre, algo que o senhor traz da época que o senhor era médico, que o senhor continua usando no seu dia a dia como sacerdote. Aquilo que estava lá no início da sua carreira como otorrino, que hoje o senhor diz, não, aquilo ali que eu usei lá no passado, eu posso usar hoje aqui, que vai me ajudar a crescer e ajudar as pessoas. Olha, Francisco, muita coisa. Quando eu deixei a medicina, não eu deixei a medicina, eu deixei de atuar como médico, né? Porque eu ainda atuo como médico aqui, sem ser consultório, sem ser remunerado, mas quando a pessoa pede ajuda, é claro, sou médico, né? Sim. Seria como se se eu fosse um enfermeiro, alguém está com uma ferida, não vou mais mexer, não é assim, né? Mas na medicina, você sabe que mexe muito com o ego da pessoa. Sim. Eu brincava que me incomodava porque o médico é um produto, você vende você mesmo. Pensa, quando você vai vender um celular, se alguém fala, esse celular não presta, tudo bem, você acha ruim, né? Mas quando o médico é criticado, o produto é o próprio médico, né? Então você vive sempre no ego, elogios, né? E eu cresci muito rápido, tive uma experiência de uma complicação cirúrgica que mexeu muito comigo, que acabou muito com esse ego meu, apesar de ter sido uma fatalidade. E eu aprendi muito a desapegar da imagem. Por quê? Porque ou eu tinha que fazer isso, ou eu ficava louco, né? E como padre, hoje, optando por estar em redes sociais, né? Tem alguns canais que reproduzem as minhas homilias, e por entrar em assuntos, às vezes, um pouco delicados, acaba que a opinião pública, você recebe elogios, né? Mas você recebe muita crítica. Muitas pedradas, né? E o fato de você já estar desapegado da sua imagem, já vem da minha profissão de médico, ajuda muito nisso hoje. Da mesma forma, na própria atuação na paróquia. Quando você vai falar a verdade, claro que também, apesar de só ter 3 anos, os problemas midiáticos que eu tive me ajudaram muito também, porque eu tive que amadurecer muito, porque foram a nível nacional, jornais, né? Teve uma homilia aí que foi para os jornais, Metrópolis e tudo, e eles, muita crítica, gente mandando crítica, tudo bem, muito mais elogios, muito mais. Mas isso me fez amadurecer também em como transmitir a verdade. Era uma coisa que, como médico, eu ainda não. Eu tinha a questão do desapego da imagem, que me ajudou. Só que também você não pode totalmente despreocupar da imagem, porque você pode criar uma casca de antipatia que acaba afastando a pessoa de Cristo, né? Então, esses 3 anos e meio, já tive essa bagagem da medicina,
de não me apegar tanto a críticas. Mas, por outro lado, eu aprendi muito como padre como transmitir a verdade, né? Como passar, como... Claro que também chega a ponto que não é tão simples alguns pontos, por exemplo, como denunciar o pecado e acolher o pecador numa homilia. É difícil. Você vai falar a verdade, é como se você estivesse, né, descartando o pecador. Então aí eu tenho que, olha, mas eu estou falando nesse aspecto, a pessoa aí... Então, essas coisas que dão um pouco de fadiga, a gente aprende com a experiência, né? Então, acho que vai casando bem. Sem contar a questão da depressão. Eu tenho a visão médica e espiritual, né? Eu atendo gente protestante, tudo, e vou usando isso, os conhecimentos médicos, para dar uma orientação médica. Às vezes até passo medicamentos para depressão, até a pessoa... Se são católicos ou afastados da igreja, eu já faço confessar, preparo a confissão com eles. Faço uma oração para eles. Então eu tento casar bem a parte científica com a parte espiritual. Ou então me chamam, é o demônio, vai ver uma esquizofrenia, né? Ou às vezes é o demônio mesmo, pode ser. Mas eu consigo identificar ali se é uma esquizofrenia paranoide, que a pessoa tem alucinações, né? E assim a gente ajuda muito, muito mesmo, muito. Como orientar e identificar alguns médicos, às vezes, que estão usando a medicina de uma forma errada, né? Que vai conduzindo. Então, chegam aqui para mim, olha, não tá acontecendo isso e isso. Muita coisa ajuda, muita coisa. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter tido conhecimento de medicina, de ter trabalhado. Porque não é simplesmente fazer medicina, que eu trabalhei muitos anos, né? E também o fato de mexer com a parte administrativa um pouco ajuda. Então ficou quanto tempo como médico, atuando como médico? Se contar os 3 anos da medicina, da residência, porque eu já era médico, né? Eu formei em janeiro de 2002, certo? Fui em 2013 para Roma, então seriam 11 anos. 11 anos. Né? Então, 8 anos como especialista. Então é uma bagagem que aprende muito, né? Não foi simplesmente fiz medicina e depois vi que não era isso. E eu não deixei a medicina porque eu não gostava. Não, eu amava a medicina. Amo. É porque Deus chamou, né? É aquele chamado de Abraão. Sai da sua terra e vem. Você não fica... Você tem que ouvir e obedecer. Eu não fui pôr em balanço o que eu gosto e o que eu não gosto, né? É um chamado que ele nos faz que é irrecusável. Justo. Chamado Aquele processo que eu te falei que eu passei, de ver quem eu sou. E, ao mesmo tempo, eu via quem ele era. Então, você vai crescendo nesse autoconhecimento. Que você é um merda. Talvez um nanômetro de um grão de areia. E você vai vendo que ele é o Senhor do Universo. Aí, chega num ponto que você já vê o que você é e quem ele é. Aí, ele, que é o Senhor do Universo, fala, faça isso. E você já sabe que você é um nanômetro de grão de areia. Você vai correr para onde? Você vai... Entende? O que faz a pessoa, às vezes, negar é porque tem uma falsa ideia de si mesmo. Uma ilusão, né? Isso Deus já tinha mostrado para mim por A mais B, que tudo era uma ilusão, né? Hoje você tem uma doença, você tá aí, você acorda com um caroço no pescoço, com 3 meses está de fralda. Tem um acidentezinho, você até, né? Teve essa tragédia que aconteceu aí na Paraíba com aquele jovem, aquele garoto de 13 anos. Pensa. Em poucos segundos, uma família toda entrou isso é questão de segundos. A nossa fragilidade
Poderia ter sido eu, o pai de família ali naquela família, por que não? Né? Então a fragilidade nossa é muito grande. Ô Muito grande. padre, surgiu uma pergunta aí, não sei se o senhor chegou a ver, alguém perguntou aí. Padre, como foi a reação de sua família e dos amigos ao saber que o senhor, entre aspas, deixaria a medicina e seguiria para o sacerdócio? Um choque, né? Eu deixei para avisar minha família um mês antes de ir. Eu não fiquei sem contar. Eu contei, estava numa piscina em Caldas Novas e foi quase afogar todo mundo. Foi um choro. Ninguém imaginava, até pelo percurso longo que eu tinha seguido, né? Aham. E o pessoal da cidade também, eu contei um mês antes, foi um bafafá, né? Aí vem aquelas fofó, uns chegavam lá, padre, Pablo, como é que o senhor vai fazer isso? O senhor tem tudo que eu quero. Porque na verdade, apesar, olha que interessante, apesar de eu, na época, querer cuidar de pobre, depois com a minha vida de médico, entrava tanta grana que eu acabei comprando casona, carrão, né? Então eu tinha uma vida que não era simples. E isso, mas eu penso que tudo tem um porquê. Acho que Deus queria que fosse assim, né? Que isso chamava atenção na cidade. Então o povo ficou chocado, né? Sem contar, né, Francisco? Ah, eu não gosto de mulher, é gay, porque não é possível, por que que... Aí eu brincava, a minha funcionária ela tinha montado um restaurante. Aí ela falava, não, mas o povo está falando lá, que o senhor está se alargando, porque o senhor não está gostando de mulher mais. Aí eu disse para ela assim, não, então peraí, fala para eles assim, mas meu patrão, a lei dele ser gay é um gay bem burro, porque ele poderia usar o dinheiro para viajar o Brasil inteiro, livre, sem superior, sem nada. Que estupidez. Agora ele vai ficar ganhando menos, quase nada, sob ordem. Então falta um pouco de inteligência nele, então, né? E se fosse para qualquer um, ou pra homo, heterossexual, se fosse para farra sexual, é melhor dinheiro e liberdade, você não acha? Né? Sim. Até uma coisa que eu digo aqui na paróquia, que eu tenho uma grande vantagem. Porque se eu pisar na bola para viver uma vida dupla, não tem lógica nenhuma continuar como padre. É melhor voltar a ser médico. Concorda? Né? Para eu viver uma vida dupla aqui, para quê? Eu posso ganhar dinheiro fora e, né? Não tem sentido nenhum. Isso até me deixa um pouco mais tranquilo, porque uma das coisas que mais atrai a ira divina é a vida dupla do sacerdote. Você viver uma vida dupla e mexer com o sagrado, né? Isso não é uma coisa que deixa Deus muito feliz, não. Exatamente. Certo? Alguém fez uma outra pergunta aqui, deixa eu olhar aqui. Eu acho que o nome dele deve ser Josimar. Estou em crise vocacional aos 30 anos. O que o senhor me recomenda? Reza, silencia, escuta. Vocação não é ficar pondo na balança o que gosta e não gosta. É um silenciar interior e ad audito, ex audito, que está na Numen Fide, né? A fé vem de ouvir. Se Deus te chama para o sacerdócio, acredita. Não desista. Existem casos peculiares, como Santa Gema Galgani, que ouvia a voz de Deus chamando para ser passionista, nunca aceitaram ela entrar, recebeu o hábito depois de morta. Até brinco com as passionistas, agora vocês põem o hábito nela, né? Vocês não deixaram ela entrar Mas você vê que a perseverança dela na busca acabou tornando ela grande santa. Se fosse para olhar, ela poderia ter desistido há muito tempo ou ido para outra congregação. O que ela A tinha? exemplo, O a ouvido. exemplo também, a exemplo também de Santa Rita de Cássia, né? Também, Depois Santa que Rita. ficou viúva, que perdeu os filhos, Sim. que a madre disse que ela não tinha vocação, Depois aí, ela teve um milagre ainda que ela apareceu dentro, né? é, Mas é muito importante para quem está me ouvindo a questão de vocação, que eu me preocupo muito. Padre, eu gosto de ter filho, mas eu gosto de ser padre, eu gosto de casar. Peraí, meu filho. A vida não é isso. Você tem que se colocar à disposição de Deus e Ele te capacita e te prepara.
Não é o que você gosta. Você acha que eu gostava de sair de uma casa de 4 suítes, morar com uma beliche em Roma, lá com banheiro comunitário, comida ruim, com horário para entrar e sair? Claro que eu não gostava disso. Não gostava, hipótese alguma. Fiquei lá sem gostar, simplesmente por saber que Deus queria que eu estivesse ali. Agora, se você for procurar o que você gosta, ou então daqui uns dias eu apaixono por alguém aqui. Ah, então será que a minha vocação não era essa? Como assim não era essa? Você já deu o seu sim, já deitou lá no chão, todo mundo te viu deitado. Claro que é uma tentação. Então agora você vai lutar contra a tentação, velho. Já tá, né? Tá decidido, não tem mais volta. Porque senão vira tudo uma gelatina, né? Hoje em dia, essa sociedade líquida, que a gente chama, essa mente líquida, que se adapta a cada momento, fica muito difícil de você ser firme na vocação. Sem contar as crises, por exemplo, Santa Madre de Calcutá, tinha crise até de existência de Deus, Santa Teresinha, Menino de Jesus, até se Deus existia. Mas quem dava perseverança? Porque ela ouvia que o Espírito Santo chamava para ser perseverante, né? É, é Por uma isso que coisa existe, difícil. é por isso que existem os encontros vocacionais, Justo. né? Eu mesmo. Hoje eu sou casado, graças a Deus vai fazer 15 anos, dia 7 de dezembro, né? Tenho uma filha, mas eu fiz vocacional para sacerdócio, tanto diocesano como religioso na Sagrado Coração de Jesus. Fiz vocacional da Toca de Assis. Minha esposa chegou a fazer vocacional a começar a fazer o da Boa Nova, comunidade Boa Nova, né? E ela gostava de ser carmelita, até tanto é que a gente uma vez brincou dizendo que ela não ia ser carmelita porque tinha que andar descalça. Aí ela disse, não, eu tenho muito calçado, eu vou dar meus calçados. Pois é. Mas a gente teve esse discernimento. Quando eu decidi ir à Toca de Assis, em 2004, eu entrei na comunidade lá. Ao passar do portão, eu senti que aquilo ali não era para mim. Eu disse, não, não é para mim, mas eu vou fazer tudo que tem que fazer. Pode ser meu humano, como pode ser alguma tentação dizendo que não. E eu passei os 10 dias, e um dos meninos da toca, um dos consagrados, irmão José, ele disse que quando abriu o portão para mim entrar, ele disse, aqui não é o lugar dele. E ele só veio me dizer, momentos antes de eu sair da casa para voltar para minha casa. Entendi. Não, então. Mas você foi atrás. Fui A outra atrás. coisa também é isso que eu ia falar. Dê passos para conhecer, né? Passos. Mesmo que você não tenha certeza, dê passos, faz uma experiência, fica ali, observa, fala com o bispo. Eu sei que hoje está. Eu sei que, venhamos e convenhamos, hoje está muito complicado, mas não desista, né? A minha. Para você ver como que. Se eu conto a minha história hoje vocacional, ninguém acredita. Porque eu saí da minha cidade, eu como médico, fui direto para Roma, fui ordenado lá e voltei, não morei na minha diocese como seminarista. Uhum. Eu contei isso para os padres, falam, como assim? Que loucura! Eu nunca morei aqui na diocese, e sou padre diocesano. Então, assim, você conta para alguém e fala, isso é impossível. Acho que nunca mais vai acontecer uma coisa dessa. Mas Deus quis assim e fez. Né? Não sei nem se Deus quis assim ou se Deus viu que naquele momento eu não teria estrutura para fazer outras coisas diferentes, né? E me fez padre. Então, acho que você nunca ouviu falar isso, né? Como é que um padre diocesano Não, nunca morou na diocese como seminarista? Nunca. não conheço nenhum padre que tenha passado dessa forma. Então, certo? Então, Deus faz milagres quando a gente está aberto. Parece que tinha mais perguntas, eu vi sobre a renovação, vê se você viu aí? É isso que eu ia olhar agora. Deixa eu achar aqui. Entendeu? O que o senhor pensa sobre a renovação carismática? Eu acho interessante isso aí, porque você viu que eu tive contato com o Opus Dei, né?
Então, muita gente pensa assim... Bem, vamos lá. No primeiro nível, eu não tenho que achar de concordar ou discordar com algo que a igreja considera como viável, como da igreja. Ok? Então, eu sou eu não invento coisas de uma igreja paralela. Renovação carismática católica é algo aprovado pela igreja. Eu, como padre diocesano, pronto, tenho que aceitar. Bem, agora como história pessoal, eu até conto muito com o pessoal da renovação aqui hoje. Você deve ter ouvido muito falar assim que a renovação ela é para um querigma, para você ter o primeiro amor. Mas quando você se aprofunda, ela não te supre mais. Já ouviu? Não sei se isso acontecia. E eu cheguei a falar isso muitos anos, né? Não, hoje eu sou muito mais contemplativo, de silêncio. Bem, hoje eu fico rindo de mim, porque seria como se eu dissesse que hoje eu não estou mais aberto aos dons do Espírito Santo, que a renovação prega tanto, ao louvor, né? Como se louvor fosse algo para pessoas que são principiantes. Então eu digo o seguinte, que hoje, eu sei que a renovação teve muitos membros que erraram muito, né? E acabou sendo, como eu vou dizer, tendo consequências de uma diminuição grande nos grupos e tal. Mas eu vejo o seguinte, que hoje a sociedade está muito relativista e juntando com a internet, você vê que muitos têm dificuldade na discussão intelectual, certo? Na razão, na busca da verdade. Então hoje, eu falo sempre para a renovação aqui, falo para a renovação do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Nós precisamos mais do que nunca da renovação. Por quê? Já aconteceu aqui, por exemplo, de eu pegar um jovem que chega cheio de ideologias e eu vou desconstruindo as ideologias pouco a pouco com argumentos. E eu sinto que ele engole aquilo, né? Porque são argumentos lógicos, mas não convence. Eu falo, peraí, agora quero fazer uma oração para você, de infusão do Espírito Santo, para você sentir o amor de Deus. Eu tive um jovem, tem umas 3 semanas, assim, que ele começou todo ideológico, com um monte de crítica. Aí eu fiz uma pequena argumentação, falei, agora vamos parar. Eu quero que você experimente o amor de Deus. Mas ele chorava, falava, padre, me perdoa, não é isso que eu penso, né? Então, essa infusão, os dons do Espírito Santo, hoje você pega pessoas que não estão querendo falar com ninguém, faz você ter uma experiência pessoal com Deus ali. Não que não tenha em outros, claro que tem. Mas eu vejo que hoje a gente precisa muito crescer, só que talvez de uma forma mais madura. Talvez integrar a renovação mais com todas as pastorais, né? Eu sempre tenho incentivado muito aqui a imposição de mãos, pais para filhos, marido com mulher, tipo, impor a mão, orar um para o outro. Eu, inclusive, tenho um dia do mês aqui que eu convido pessoas que não são de igreja para receber oração pelo povo da renovação e outros que estão aqui. Então, hoje, eu fiquei travado muito tempo sem renovação e hoje eu fico tendo contato com alguns da renovação para reaprender a usar os carismas, os dons do Espírito Santo. Estou tentando melhorar, né, a cada dia e espero que cresça, que volte a crescer muito com maturidade. Só que hoje, realmente, precisa muito de ser também contemplativo, ser adorador e
tem que estudar, tem que saber doutrina, né? Isso é importantíssimo. E uma coisa que eu também diria à renovação é de tentar não misturar missa com renovação. Missa é missa. Exatamente. Renovação é renovação, né? Missa renovada, né, já começa a ficar um pouco... É aquilo que eu falo. Eu não gosto de criar coisas que a igreja não, né? Missa é missa. O encontro, a renovação é encontro, não é? Tudo. E por que não isso? Aqui funciona bem assim, tranquilo. Todos da renovação muito fervorosos. Na hora da missa, participam da missa como um rito sacrificial, como deve ser. Uhum. E excepcional, assim, tem feito um trabalho muito bom. Tem outra pergunta aqui, padre. Qual santo mais inspira o senhor? São alguns santos, né? São Paulo, eu tive a honra de ser ordenado lá e fiz meu retiro diaconal lá no Três Fontes, onde ele foi morto. Uhum. Então sempre achei São Paulo incrível pela luta, pela evangelização, por não ter medo, pelo sofrimento, por ser um pouco sentimental, né? De chorar, gritar, errar, né? Corrigiu Pedro, teve a coragem de puxar a orelha de Pedro. Na minha vida, desde quando eu entrei na igreja, também tenho tido muitos embates. E teve uma que até que lembrou do outro santo que eu tenho grande ligação, São João Maria Vianney. Na verdade, o meu sacerdócio surgiu de lendo sobre a vida dele, sobre esse padre que deu a vida. Inclusive, eu visitei Ars lá. Foi uma experiência incrível. Padre Pio. São santos. O próprio São Luís Gonzaga, que é o padroeiro daqui, também eu sempre tive muita... São santos, assim, de mulher, tem Santa Teresinha e Santa Rita. São as duas santas que eu admiro. Inclusive, tem aqui na minha capela as duas que... Sem contar, claro, São José e Nossa Senhora, que tem os postos deles. Os postos são únicos, né? Uhum. Mas, assim, eu sou muito admirador de todos os santos. Eu acho que cada santo tem uma peculiaridade que ensina a gente muito. Né? Eu tento sempre estar aberto aos escritos deles, o que cada um... os dramas que eles viveram, né? E a gente tem que estar sempre aberto. Né? Padre, a gente agora está vivendo um tempo, eu não sei como é que está na paróquia do senhor aí em relação à quaresma. Aqui na nossa diocese, esse ano, por conta da pandemia, a gente vai conseguir fazer as atividades que a gente fazia antes. A gente tem uma caminhada penitencial até um cruzeiro, que dá, eu acho, em torno de 1 quilômetro, 2 quilômetros no máximo. E a última caminhada que teve foi em 2019. Com a diminuição dos números da Covid-19, esse ano a gente vai conseguir fazer todas as atividades. Né? A gente está vivendo esse tempo agora na nossa igreja. O que o senhor diria para todos que estão nos assistindo agora, convidando a conversão durante esse período? Qual seria o maior conselho que o senhor daria hoje? Olha, Francisco, a quaresma, ela tem já seus pilares, né? Sempre a oração, a penitência, jejum e a esmola, que não tem jeito de fugir. Então eu diria, intensificar a oração, fazer algum tipo de penitência. Tem gente que fala, mas penitência de fofoca. Sim, mas para você não fofocar, o jejum ajuda, né? Algum outro tipo de penitência, né? Do olhar, da pornografia, sim, mas o jejum, a água fria, ajuda. Então a gente tem que entender que não substitui. E não são excludentes. Quanto mais você escolhe uma penitência, mais vai te dar força para combater essa concupiscência desordenada. E a caridade. Mais do que nunca, mesmo Santa Teresa d'Ávila, que era um pouco mais de contemplativo, quando ela escreve sobre as moradas, ela sempre diz que não tem erro quando você é uma pessoa caridosa, né?
Desde a caridade de acolhida da família, né? Você está atento à caridade, ao sorriso, a falar só elogios, a falar bem, a ser grato, até a ajuda material ou ajudar uma creche. Então, quaresma, eu diria que é ir direto ao essencial. Se você está perguntando com relação a essa bendita pandemia, Francisco, você sabe muito bem que virou um pandemônio, né? Não só mas por todo o projeto macabro por trás, por todo o investimento bilionário, comprando sociedades aí de medicina que falam coisas às vezes, comprando revistas como a Lancet, que é uma revista muito famosa para falar mal de medicamentos que se usa, para fazer trabalhos. Então nós estamos vivendo realmente um caos. Não se sabe mais. Agora, se fosse há um tempo atrás, eu ia dar muitas opiniões aqui muito duras, né? Só que hoje eu prefiro me omitir um pouco sobre o que pensar sobre os cuidados dessa pandemia. Eu te digo que aqui, normal. Estamos 100% ponto de... faz tudo, né? Pouco, nós paramos na pandemia 2 semanas só, no máximo, nas atividades, e o resto a gente adequando, né? Mas nós nunca... Agora, eu vou evitar de falar sobre essa questão aqui, por respeito a um fenômeno que hoje, como padre, atendendo muitas pessoas, você sabe muito bem que tem muitas pessoas que estão em pânico, síndrome de pânico, depressão. Então, acaba que eu, como padre, tenho a obrigação de me descer onde eles estão. Porque se eu fico só, mas não precisa ter medo, parará, essas pessoas começam a se sentir frágeis e têm medo de se aproximar. Então, eu diria que cada sacerdote observe, né, leia um pouco, não só o que essa grande mídia fala, né, tente procurar outros médicos aí, e também ouça o seu fiel paroquiano. Tem paroquianos que estão em pânico, né, que sinta, vê o que você pode fazer por ele, não critique rapidamente, porque a síndrome do pânico ela vem, a pessoa não consegue se controlar, né? Às vezes vem alguém aí perto dela, já começa a ter sudorese. Então, infelizmente, por causa dessas doenças psicológicas, eu prefiro não deixar a opinião bem clara aqui, porque eu tenho tentado ver caso a caso o que a gente pode resolver. Mas eu só digo que, de uma forma geral, eu não tenho colocado tanta resistência e tanta seletividade nas atividades de quaresma, não. Certo? De uma forma geral. Mas, caso a caso, a gente tem observado, ver o que pode ajudar cada um, quem está com pânico, quem não está, né? E tal. Vamos tentar caminhar juntos, dando as mãos para quem está com mais dificuldade, outros que estão mais lá na frente, uns que estão cheios de vigor, outros que já estão com uma preguiça, uma assídia mesmo, né? Tentando pouco a pouco. Outra pergunta que fizeram aqui, bem interessante, que eu acho que o senhor falou no começo, eu acho que a pessoa ainda não tinha ouvido. Como o rosário mudou a sua vida? O rosário, ele teve aquele poder de me autoconhecer, né? Toda vez que eu entrava a rezar o terço, vinha quem eu era e não só nesse sentido do pecado, mas também esse conhecimento de que a gente não é nada. Eu até contei uma vez que teve um menino que teve um acidente do polegar, a mão direita, e eu estava rezando o terço e veio, se eu perdesse o polegar, né? Como é que eu vou fazer cirurgia? Eu falava, meu Deus, mas um polegar acaba comigo, né? Então essa consciência daquilo que eu falei, que eu era um nanômetro de um grão de areia,
veio com o terço. Acho que Nossa Senhora tem essa capacidade. Ela que, porque na verdade ela gera uma nova pessoa, né? Ela continua gerando. Então, para você ser quem não renascer da água do Espírito não vai entrar no céu. Então, esse nascer de novo dela precisava passar por esse processo de autoconhecimento da minha limitação, pequenez, e de que Deus é tudo, que Ele me ama e que a graça dele pode me dar o que eu preciso, né? Então, o terço foi essencial e é essencial hoje na minha perseverança. Hoje é o rosário que eu rezo, às vezes até mais, mas sem ele eu acho que não ia para frente. É essencial. Para mim, o terço hoje é essencial para o cristão católico. Padre, para bem vivermos esse período de quaresma, qual conselho o senhor daria hoje? Porque a gente sabe que muita gente ainda está meio perdida, né? Não sabe o que é vivenciar a quaresma. Então, o senhor falou há um pouco atrás, intensificar a oração, atos de caridade, penitência, mas algum outro conselho, tirando esses três, para bem vivenciar a quaresma? Identificar, hoje, mais do que nunca, também me coloco no meio, nós temos sido escravizados por muita coisa, né? Internet, YouTube, jogos. E eu pediria, além dessas que eu falei no início, que você decidisse, e eu vou falar até uma coisa, pelo amor de Deus, de se abster um pouco de coisas fúteis e tentar um pouco entrar no conhecimento de família, ideologias, doutrina da igreja, catecismo, que se focasse um pouco no estudo também. Eu diria que seria excepcional. Nós estamos hoje vivendo, é assustador a quantidade de pessoas que estão zumbis, cegas, né, diante de tanta coisa evidentíssima, simplesmente porque não dá atenção, ou é engolido pelo celular, né, por coisas, por besteiras. Então, além de tudo, tenta focar na quaresma sobre um conhecimento mais profundo sobre a verdade, sobre o catecismo, estudar sobre ideologias. Tem tanta gente que está falando sobre isso. Tem Alexandre Costa, né? Brasil Paralelo, temos aí Leonardo Penitente, tem Instituto Borborema aí, que tem falado muito dessas questões de ideologias. Eu estou vendo isso porque eles estão entrando em todos os âmbitos da nossa vida. Se os pais, se nós não tivermos consciência com quem que nós estamos lidando, é uma batalha que vão perder. Ou esses, pelo menos, vão perder, né? Vão se perder. Então, acho que o conhecimento liberta. Além da oração intensa, porque o principal conhecimento vem da graça, né? O maior e mais inteligente é aquele que mais fica de joelhos, mas também procurar estudar um pouco mais, dedicar um pouco mais a coisas mais sérias, se abdicar um pouco de coisas fúteis nessa quaresma, né? Assim, de uma forma geral, eu não quero que seja muito pesado. Também os grandes diretores espirituais dizem para focar mais em um aspecto desses na quaresma, né? Porque senão fica muita coisa, você não faz nada, né? Um bom diretor, ele sempre vai moldando. Não, essa quaresma você foca nisso, não. Mas escolha um desses aí para focar com mais profundidade, né? E tente ver os outros também, mesmo que seja de uma forma mais sóbria, mas tente viver a quaresma bem. Pois é, Padre, nós estamos chegando aqui no final da nossa live, né? Queria que o senhor deixasse suas considerações finais para a gente encerrar e... Bem, eu primeiro quero dizer obrigado pelo seu sim, Francisco, apesar de não ter virado toqueiro, você realmente está fazendo um grande bem aí, eu tenho certeza. A todos os leigos que nos acompanham aí, por favor, não nos deixem sós, né?
Precisamos de vocês. Nós somos um corpo místico mesmo. Eu acho muito bonito o Concílio Vaticano II nesse aspecto, que tirar um pouco dessa vida, essa realeza do clero, colocar como um que é do povo, o sacerdócio comum, que é tirado para servir ao povo. Então, os padres estão aí para servir ao povo com os sacramentos, mas é um que caminha com o povo na sua limitação, né? Nós precisamos da ajuda dos leigos, então a PASCOM hoje tem um papel enorme, tem a nossa PASCOM que está acompanhando aqui, é vocês aí. Divulguem, sim, né? Divulguem tudo que vocês têm de trabalho ou de testemunhos, né? Inclusive, eu quero até aproveitar aqui e falar eu tenho recebido muitos testemunhos. Eu queria que vocês depois enviassem. Eu agora, infelizmente, a PASCOM vai ficar brava comigo. Que vocês enviassem, eu vou ver se a PASCOM depois manda o número do WhatsApp da paróquia para eles baixarem o Telegram. Mas vai ser fácil. Como o Telegram é só escrever Paróquia São Paulo VI, que vocês mandassem os vídeos de testemunho, os escritos, para a gente também divulgar isso aí. Eu tenho recebido vários testemunhos belíssimos e eu acho que a gente tem que usar a PASCOM para isso. E seja fiel até o fim, Francisco. Reze por mim. Sempre. Eu espero que você e sua esposa rezam juntos, né? Sim, sim. Tem quantos filhos? Só uma, Maria Vitória. Maria Vitória. Deve vir mais ou não? Vamos esperar um pouquinho. Tá nos nossos planos, né? Tá nos nossos planos, mas vamos aguardar no tempo certo. Mas, assim, seja uma família santa que reza, que dá um grande testemunho, né? Contem com as minhas orações também, agora mesmo aqui no Goiásão. Quando quiser vir a Goiás, estão convidados. Já comeu piqui, já não? Não, sempre vejo falar. Eu, como comecei a fazer gastronomia, cozinha brasileira cai a cozinha goiana. Olha, acabei de receber meu telefone, desculpa aí. 9964 9934 não, 9342 9500. 9342 950064. É só digitar Paróquia São Paulo VI no Telegram e mandar o seu testemunho. Eu tive que pegar aqui, desculpa aí, Francisco, antes porque se eu não falo e depois ainda não dei, tá vendo? Eles vão chegar em mim, padre! Aqui não com a Daniela, eu já falei com ela pelo WhatsApp e, por coincidência, a gente tá num grupo de PASCOM a nível Brasil no Telegram. Aí, quando ela divulgou lá no grupo, eu disse, olha, quem tá aqui. Pois é. Então, mas é isso que faz as coisas funcionarem. Se não fossem eles, não ia sair nada, viu, Francisco? Então, por isso que eu... Também agradecer ao Paulo, que foi ele quem deu a dica, né? Paulo nos ajuda muito. Apesar de ele estar no Mato Grosso, ele faz parte da equipe aqui, viu? A Daniela está falando que no Telegram tem também o Padre Pablo Henrique, quem quiser. Instagram, Padre Pablo Henrique, né? Telegram, Padre Pablo Henrique. E uma página do Facebook. Tem canal no YouTube também, né? No YouTube é Padre Pablo Henrique, Paróquia São Paulo VI, justamente. A gente mudou para Padre Pablo Henrique também. Lá no YouTube tem todas as missas, a formação que eu faço na quinta-feira, todas as quintas-feiras, 19h30. Mas é isso, Francisco. Eu tenho só a agradecer de coração pelo convite, estimular que você seja cada vez mais fiel a Deus e use a PASCOM para divulgar cada vez mais testemunhos por aí. Conte comigo sempre. A Daniela está falando que é brava, você está lendo aí? Tô vendo que ela é brava. Tá vendo como é que tá, né? Mas eles já sabem que comigo, se não for na dureza, acaba ficando para trás. Mas, e dizer a todo o pessoal aí de Pernambuco, eu tenho muita amiga no Nordeste, eu não sei porquê, Francisco, mas assim, tem muito cara inteligente aí, né, cara? Tem uns caras que eu vou te contar, não sei se é a genética de vocês, assim, tem uma capacidade intelectual muito grande, e eu admiro.
Não é que nós goianos não tenhamos também, mas parece que existe, talvez também pela questão cultural, mas de ter mais contato com... Então eu peço aí aos cabeções nordestinos aí que lutem pela igreja, usem esse intelecto para defender a igreja. Tá? Tem muita gente aí tapada, ameba, que está se destacando, porque muitos não estão usando o intelecto para lutar pela igreja, né? Exatamente. Certo? Alguém pediu para deixar a live salva. Vai estar salva assim, no nosso Instagram. E quando quiser rever, é só entrar lá. Perfeito, então. Padre, aqui a nossa diocese, ela está em processo de canonização com uma santa, futura santa, que ela viu Nossa Senhora em 1936. Ah, é? A Sim, irmã Adélia. A irmã Adélia. irmã Adélia. Então, ela está em processo de canonização, aí tá, quer dizer, primeiro a beatificação, ela tá, se não me falha a memória, ela está reconhecida como serva de Deus. Ah, ok. Então, a gente está aguardando os procedimentos que serem feitos. Caso um dia seu desejo vir a Pernambuco, Quantos quilômetros teria o de Recife? maior prazer. De Recife para cá dá 250 quilômetros. Eu tive aí Distante. no final do ano passado, em João Pessoa, mas eu desci em Recife. É. De Até João fui Pessoa para lá Recife. visitar o túmulo do Frei Damião. Uhum. Aí, quando o senhor quiser vir a Pernambuco, quiser vir até a nossa diocese, eu teria o maior prazer de ir até a Vila de Simbres, Filho Guarda, que foi onde teve a aparição de Nossa Senhora. Depois, a Daniela já me passou o seu WhatsApp, eu vou mandar a história para o senhor pelo WhatsApp, para o senhor conhecer um pouco da história. Perfeito, então. A história lá, eu sou suspeito de falar porque é, foi muito especial a primeira vez que eu fui lá, que eu estava com 45 dias de uma cirurgia e tem uma escada. O Paulo acabou de dizer que mandou o livro para o senhor, Ah, sim. É verdade. o Diário do Silêncio. Diário do Silêncio. Recebi mesmo. É, É de lá, então, pronto. Paulo? Não sabe. É a história lá do Diário do Silêncio é de lá. Que É bom. excelente. E hoje tem peregrinação para lá. Sempre tem, o pessoal sempre vai para lá. Eu acho que o Giovaldo Freire, eu acho que já conhece, né, Giovaldo? Giovaldo. Giovaldo, eu Acho estou que vendo que você é muito, muito ativo e participante. Fico muito é. feliz. Fica firme, hein? Fica firme. Então é isso, padre. Nos dê a sua bênção para a gente Agora, finalizar. obrigado mais uma vez. Agradeço a todos que nos acompanharam, tiveram essa santa paciência de nos acompanhar, né? Vamos rezar uma. Então, já que apareceu Nossa Senhora, vamos rezar uma Ave Maria primeiro, né? Sim, Em honra e a ela, essa. Deixa ela não eu, apareceu agora, ela passou o tempo todo atrás do senhor aí, né? deixar ela mais aqui em evidência. Ave Maria, Cheia de cheia de graça, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora agora e da na hora nossa da morte. nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Padre, abençoe, Francisco. Foi um prazer. mais uma vez, muito obrigado por ter disponibilizado essa 1h30. Eu sei que você não está cansado, porque você celebrou agora, terminou de 8 horas. Mas mesmo, muito obrigado por ter se disponibilizado a falar conosco. Eu que agradeço. Um grande abraço. Fique com Deus. Um abraço a todos que nos assistiu. Um abraço, uma boa noite e seguimos em frente.